Não adianta. O pessoal da Globo simplesmente não consegue esconder a sua militância em favor de Lula ou de qualquer outro que represente a ideologia defendida por eles. Na tarde dessa quinta-feira, durante o programa Estúdio I, os jornalistas estavam perdendo as estribeiras e quase dando piti por conta da dificuldade que está sendo imposta por alguns representantes do Congresso em relação à indicação de Jorge Messias para o STF, conforme foi definido por Lula há alguns dias. O Congresso está fazendo, Valdo, não sei se você concorda, mas eu, observando desde de segunda-feira, com todas essas entrevistas, é usar uma tática de criança, né? Infantil mesmo, de chamar a atenção, mas brincando com um problema de gente grande. O que é isso? São algumas chantagens que estão sendo feitas e nós não sabemos exatamente qual é a agenda, qual que é o pleito, porque do que a gente está tratando? Obviamente o Congresso tem todo o direito, e eu sou uma defensora aqui desde sempre, legítimo para defender e fazer o que quiser, foi eleito democraticamente. Agora, você ficar barrando projeto, nomeação, sem dizer por quê, me parece que tem uma agenda oculta que ainda realmente não sabemos do que se trata. Criança brincando com fogo, né? Exato. Acaba botando fogo no país. Dá uma sensação de ser uma irresponsabilidade, né? Sim. Porque, a não ser que existam razões outras que a gente não conhece, as razões republicanas, né? As razões que são expostas não justificam isso, porque o presidente tem todo o direito de escolher o seu nomeado para o Supremo, o Congresso, o Senado pode vetar com base em questões técnicas e não em questões políticas. É inegável o fato de que os presidentes das duas casas do Congresso, que atualmente são Davi Alcolumbre e Hugo Motta, utilizam-se de jogo sujo em favor dos seus próprios interesses. Só que eu acho muito curioso que esse pessoal da Globo News não mostra nenhuma indignação quando esse jogo sujo é utilizado pelo governo ou por esses mesmos representantes do Congresso para favorecer pautas do governo ou da esquerda de maneira geral. Eu não vi ninguém da Globo ficando revoltado com o fato da anistia, por exemplo, até hoje não ser pautada por conta das chantagens do governo e do Supremo Tribunal Federal. Eu não vi ninguém da Globo ficando revoltado com o fato de que as dezenas de pedidos de impeachment contra ministros do STF, por exemplo, estão apenas ocupando espaço nas gavetas do presidente do Senado. Quando a pressão ou algum acordo com o governo faz com que o presidente de uma das casas decida sozinho segurar um projeto e impedi-lo de ser votado, eles não chamam de tática de criança, eles chamam apenas de articulação política. Eu fico aqui me perguntando, quando é que esse pessoal vai tomar vergonha na cara e vai parar de usar essa história de bem para o Brasil ou bem para a população como argumento para defender os seus próprios interesses? E aproveitando que o Merval Pereira falou no final que o Senado pode vetar a indicação do presidente da República para o STF por questões técnicas e não políticas, eu já complemento essa análise trazendo justamente esse ponto. Para começo de conversa, não é que o Senado pode. O Senado tem a obrigação de avaliar a capacidade técnica do indicado. A Constituição Federal determina que, para integrar a Suprema Corte, a pessoa deve ter notável saber jurídico. E esse é o principal ponto que deve ser analisado na sabatina. Só que existe uma distância muito grande entre o que diz a Constituição e o que acontece na realidade. Na prática, a aprovação dos indicados para o STF sempre é baseada em questões políticas. E o mais engraçado é que o pessoal da Globo sabe muito bem disso. Eles exibem isso acontecendo em tempo real na programação da emissora, só que simplesmente fazem de conta que é tudo normal. Quer uma prova disso? Pouco mais de 10 minutos depois desses comentários que eu acabei de exibir terem sido feitos, a própria Globo News, dentro desse mesmo programa Estúdio I, mostrou Jorge Messias, o indicado de Lula, falando a alguns jornalistas sobre as reuniões que ele está tendo com os senadores neste momento. Eu gostaria mesmo de procurar e ter a oportunidade de conversar com todos os senadores, são 81 senadores. Eu entendo que este processo é um processo necessário. Eu não tenho tratado esse processo de conversar com as senadoras e senadores como um processo de governo e oposição. Para mim, todos os senadores e senadores, dentro do processo constitucional,
de sabatina de um indicado a ministro supremo, eles devem ser, digamos assim, procurados e serem... E eu devo me colocar à disposição com o coração aberto na mesma condição. Se eu não me engano, foi no vídeo de ontem mesmo que eu falei sobre isso. Apesar de ser tratado como normal no meio político e dentro da imprensa, essas visitas aos senadores, ou esse beijamão, como é chamado por muitos, é uma afronta escancarada à Constituição. O texto constitucional determina de forma muito clara que o presidente da República deve indicar para a Suprema Corte um cidadão que atenda aos requisitos de idade e de reputação ilibada e que tenha notável saber jurídico. Quem tem a função de avaliar se a pessoa indicada atende esses requisitos é o Senado. Agora eu pergunto, em que parte desses requisitos se encaixam essas conversas privadas para pedido de votos? Em que parte da Constituição está escrito que a pessoa indicada ao STF tem o direito de fazer acordos políticos com os senadores em troca da sua aprovação? E sabe o que torna essa situação ainda mais ridícula? Jorge Messias, que está prestes a se tornar ministro do STF, afinal, eu não tenho esperança nenhuma que o Senado possa reprovar sua indicação, está aí dizendo que acha necessário que esse processo de visitas aconteça. Em outras palavras, antes mesmo de vestir a toga do cargo que, em teoria, tem a função de zelar pela Constituição, ele está desrespeitando completamente a própria Constituição ao falar sobre algo que simplesmente não existe nela. Agora eu pergunto a você, o que podemos esperar de um cara como esse dentro do STF?